Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Vivemos na Era da Ascensão da Espiritualidade. E aqui comigo está o Breno. Olá a todos os ouvintes, muito obrigado por estar aqui e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí, valeu Brenão. Hoje a gente extraiu o tema do livro As Leis Místicas, um livro de leis que o mestre Okawa pregou, e é bastante interessante o tema de hoje porque o mestre explica um grande plano que tem acontecido há 150 anos, e esse grande plano é uma batalha entre o materialismo e o espírito, ou a espiritualidade ou a crença no espírito, a crença em Deus. Você pode considerar que essa é a grande batalha que a gente vive hoje. Essa questão da Golden Age, que o mestre tem comentado, esse é um conflito, o conflito mais importante que tem hoje no mundo é esse. Quem vai ganhar? Quem vai vencer? Se é o materialismo, que acredita que o ser humano é só matéria, ou a espiritualidade, que acredita em Deus, acredita que o ser humano é um ser espiritual, acredita na reencarnação. E a gente vai ver no episódio de hoje como esse conflito tem se desenrolado ao longo do tempo, desde lá 1800 até hoje, com o advento do Sr. Alcantari. E uma das missões de Alcantari é iniciar essa era da espiritualidade. A gente vai entender de forma racional e cronológica o que tem acontecido ao longo do tempo, para a gente poder se situar o momento que a gente está vivendo hoje. A gente vai iniciar com o primeiro tópico, que é o combate entre espiritualidade e materialismo. Mais precisamente, em 1848, iniciou-se uma grande mudança. Nesse ano, Karl Marx e Friedrich Engels publicaram o Manifesto do Partido Comunista, e ficou clara uma tendência mundial para o materialismo. Na mesma época, iniciou-se uma batalha para evitar a expansão do materialismo. Assim, começaram a ocorrer diversos tipos de fenômenos espirituais nos Estados Unidos que deram origem ao moderno espiritualismo, ou espiritismo. Foram registrados vários outros fenômenos físicos provocados por espíritos, como objetos que flutuavam no ar. Tudo isso tinha a intenção de mostrar exatamente o oposto do pregado pelo materialismo. Primeira fase: provar a existência do mundo espiritual por meio de fenômenos físicos. Da metade do século XIX até o início do século XX, surgiram muitos médiuns na Terra, e mais de 100 ficaram famosos. Segunda fase: divulgar a filosofia do mundo espiritual por meio de comunicações espirituais. O final da primeira fase desse grandioso projeto e início da segunda ocorreu no começo do século XX. A segunda fase consistiu na difusão da filosofia do mundo espiritual por meio de mensagens espirituais recebidas por psicografia e psicofonia. Nessa segunda fase, houve uma grande divulgação do mundo espiritual e dos pensamentos dos espíritos superiores pelo mundo afora, em forma de livros com descrições detalhadas. Terceira fase, a cura de doenças por métodos espirituais. Dentro do fluxo dos acontecimentos que seguiram, a ciência e a medicina começaram a apresentar grandes avanços e passaram a dominar o senso comum. O primeiro passo para a divulgação do espiritismo foi o uso de médiuns na manifestação de fenômenos espirituais. O segundo, a realização de comunicações espirituais. No terceiro estágio, teve início a cura de doenças, utilizando-se a energia do mundo espiritual. Recorrer à cura espiritual para tratar de pessoas desenganadas pelos médicos com doenças consideradas incuráveis foi uma forma de combater o materialismo no campo da medicina. Foi bastante conteúdo, mas a gente vai agora explicar bem detalhado o que foi esse plano e como isso tem se desenrolado. Tudo começa com o Manifesto do Partido Comunista, do Marx e do Engels, que foi
o início do pensamento materialista. Eles consideraram que o ser humano era só matéria, você vende o seu tempo, o ser humano vendia o tempo dele, ele é um aglomerado de matéria, todo mundo tem que ser tratado igual, tem que distribuir todo mundo, nivelar por baixo todo mundo, e aí começou essa tendência ao materialismo. Você pode considerar esse ano, 1848, se eu não me engano, que é o que está escrito no livro, isso, o início da ascensão do materialismo. E a gente sabe, pelo que a gente estuda, que o início da ascensão do materialismo é o começo do fim. Que é que se o materialismo começar e se expandir, a Terra vai acabar. A Terra vai acabar não, a civilização atual acaba, como a gente já acompanhou em outras eras. No filme das Leis do Sol mostra, né, que o materialismo que começa a ser pregado nas civilizações, Lamúdia, Atlântida, começa a afundar, literalmente, a civilização, né? Exatamente. Quem quiser saber mais, só assistir o filme As Leis do Sol, ler o livro, lá é bem detalhado, né, o que acontece. E é claro que o mundo espiritual não ia se calar frente a isso, e foi então que eles começaram a combater o materialismo, e o mestre descreve aí 3 grandes etapas que acompanharam o combate ao materialismo. Como que ele começou esse combate ao materialismo? Ele começou com a consciência das pessoas que o espírito existe, que existe um espírito no mundo espiritual, parte dele vem à Terra em forma de alma, se aloja no corpo físico para realizar o aprimoramento espiritual. Essa é a batalha. E quem acredita no espírito, quem tem fé em Deus, acredita que o ser humano é um ser espiritual, considere-se abençoado, muito abençoado, porque essa é a salvação que a gente tem. No Brasil pode parecer normal, a gente fala sobre isso, mas nem todo o país é. Por exemplo, eu morei no Japão 3 anos, lá não é normal. Lá você fala de Deus, fala de espírito, isso é estranho. Ou Europa também é assim. A gente é afortunado que no Brasil a gente fala de espírito, Deus, as pessoas têm interesse. Mas nem todo lugar é assim, infelizmente. Aí esse primeiro ataque do mundo espiritual para combater o materialismo veio através dos médiuns, que são pessoas que canalizavam os espíritos e fazia com que os espíritos falassem através das cordas vocais deles. Muitos escreveram livros, né? O próprio mestre, né? Sim. Escreveu livros. E só que mesmo esses espíritos, né, elevados entrando nos médiuns, também vinham os maus, né? Aí também essa batalha se intensificou cada vez mais, né? Que não sabia se acreditava no médium, porque poderia ser alguém falso, poderia ser um verdadeiro, né? Então é importante que, né, a gente tem confiança no mestre. É importante você confiar nos livros deles, porque de fato né? Mas também, como o mundo espiritual não se calou, o infernal também não, né? Começou a querer atrapalhar esse trabalho também. Uhum. Mas o surgimento desses médiuns, ele não foi à toa. Eu acho que isso que é importante a gente deixar claro nesse episódio. Que o surgimento de médiuns no século XIX não foi algo aleatório, foi planejado para combater essa luta tá até hoje, não é algo tão longe da gente. E foi um início desse combate à tendência materialista, que o que intensificou ainda mais o materialismo foi o Charles Darwin, teve uma série de fenômenos, mas o primeiro ponto é esse, a existência de médiuns que canalizavam espíritos e deixavam esses espíritos falarem por eles. Também haviam fenômenos espirituais, né? Isso é na segunda fase, né? Que eles objetos se movimentavam sozinhos, né? Sons estranhos, né? Teve até que o mestre comentou uma família, né? Que começou a ouvir sons na parede, ficava o dia inteiro, né? Aí começou a ficar famoso, né? E o pessoal começou a investigar e meio que as pessoas começavam a acreditar, né? Porque imagina, não é comum você ter um objeto voando, né? Sim. Acho que não foi pra chocar mesmo as pessoas. Foi realmente, né? Tem até não sei se foi nesse capítulo, mas ele fala que um cientista ele conseguiu pegar um ectoplasma de um fantasma. Crux, né? Foi esse cara. Ele materializou um espírito em laboratório.
O Crux, ele tinha até um nome, o espírito, esqueci que... Mas era interessante que ele provou cientificamente a materialização de um espírito. Ele tinha uma balança, ele materializava o espírito, a massa aumentava. E aí todo mundo ficava chocado de uma coisa dessa acontecer. E isso era para chocar mesmo. O Crux, esses outros cientistas vieram para chocar a humanidade. E tem até foto dele com o espírito materializado. Para mostrar que tem sim espírito, que o ser humano não é a matéria não. Tem o espírito dentro do nosso corpo. E a gente está aqui nessa escola da alma se desenvolvendo espiritualmente. Essa é uma questão crucial para a humanidade hoje. E aí a segunda fase você tem a organização de ideias e a propagação da filosofia a filosofia espiritual através de livros, enfim, você tem essa propagação dessa filosofia mesmo espiritual. O Allan Kardec, você vê, escreveu o Livro dos Espíritos. No Brasil, um pouco mais pra frente, mas o Chico Xavier. Certamente o Chico Xavier também faz parte desse plano de mostrar para as pessoas a questão do espírito. Então você tem essa... Desculpa, eu falei segunda parte, é na primeira, né? Estava certo, na primeira fase. Os médios e os fenômenos espirituais. Aí depois você tem uma organização melhor das ideias, a publicação disso em livros e materiais. Para quê? Para conscientizar as pessoas. Então primeiro vem um impacto na primeira fase. Espírito falando, objeto voando, parede falando. Para dar aquele baque, espírito sendo materializado em laboratório. Crux doidão. E aí você tem aí esse choque para as pessoas ficarem... É igual a ressurreição de Cristo. É um negócio chocante. Como assim ressurreição de Cristo? Meu objetivo é esse. Como assim? Essa parte da espiritualidade tem significado também. Aí no segundo momento, algo mais organizado. Essa filosofia é compilada em livros. E aí, o Livro dos Espíritos, por exemplo, do Kardec, traduzido em, sei lá quando, uma dezena de idiomas aí e propagado para o mundo inteiro. Essa é uma característica da segunda fase. E aí você tem a terceira fase, que é a cura através de força espiritual. Uma pessoa que é um pioneiro, que é ícone nisso aí, Edgar Cayce. Um que é pioneiro, também ícone na segunda fase, é o Swedenborg. Swedenborg foi um grande espiritualista sueco. Os livros dele são muito interessantes, porque ele fazia viagem astral. Aí ele ficava, o corpo físico dele ficava assim semanas. Ele até escrevia na porta do quarto assim, não morri, porque as pessoas achavam que ele estava morto. Aí ele deixava lá para ninguém abrir a porta, porque ele estava fazendo viagem astral. Ele ficava uma semana lá parado assim. Aí ele voltava e escrevia um livro, tudo que ele viu. Isso também é uma prova, de certa forma, né? Sim. Porque ficar uma semana sem ir no banheiro, sem tomar água, sem comer, imagina. São os grandes nomes dessas épocas. É o Swedenborg, o Allan Kardec, o Crux, que era mais essa parte científica, e o Edgar Cayce na parte das curas. Todas essas pessoas vieram aqui com propósitos muito claros e bem definidos. O Edgar Cayce ele fez mais de 14 mil leituras espirituais de cura. 14 mil. Ele era médico. Ele era médico e acreditava na questão espiritual. E aí você começa a ter uma série de curas através de algo que você não consegue explicar pela medicina material. E isso foi o que começou a mexer com a cabeça das pessoas. Só que até agora, antes de ler o livro As Leis Místicas, a gente pode achar, aconteceu. Mas a gente vê que não é que aconteceu. Está acontecendo ainda. Está acontecendo e foi planejado. O mundo celestial é aquela que o mestre fala no livro As Leis da Justiça. Deus não está morto, nem quieto. Está trabalhando. O mundo celestial está vendo coisa errada? Envia um contra-ataque para combater o materialismo. É essa presença dessas três fases daí. A primeira fase com os médios e os fenômenos espirituais. Segunda fase, compilação de filosofia espiritual e divulgação no mundo inteiro. E a terceira fase, a cura
através de técnicas espirituais. Você bota aí os 3 nomes principais, 4, vai. O Allan Kardec, Swedenborg, Crookes e o Edgar Cayce. São figuras ícones nesses momentos. A gente vai agora para o segundo tópico de hoje, que é Elcantari e a nova era espiritual. (1956) O início de um século de espiritualidade. Segundo a astrologia, 1956 assinala também o início da Era de Aquário. Em outras palavras, significa que naquele ano começou um novo século da espiritualidade. Como 1956 representava o início de uma grande transformação na história da humanidade, escolhi exatamente esse momento para renascer na Terra. Elcantari, o ser búdico e crístico unificado. Engloba ambas as missões de Buda e de Cristo, Salvador. Ensina o caminho da iluminação do budismo e intensamente os ensinamentos de amor de Cristo. União das consciências de Buda e do Cristo. É o ser que revela as leis espirituais e a verdade de Buda e que ao mesmo tempo transmite os ensinamentos de amor e salvação de Cristo. Além disso, transmite a filosofia do progresso e da prosperidade de Hermes da Grécia de forma apropriada para os tempos modernos. Os aspectos da iluminação e do amor estão presentes de modo marcante nos ensinamentos. Aí você tem, depois, vamos dizer que essas 3 fases que a gente conversou até agora foi a preparação do terreno para a vinda de Alcantara em 1956. Que aí foi que vem a consciência de Alcantara, que é a consciência do Deus Criador, e nesse livro, Leis Místicas, é focado uma face da missão dele, que é esse advento dessa nova era da espiritualidade. A questão de... No Leis do Sol ele fala isso, que as Leis do Sol é essa ponte entre Oriente e Ocidente, ou seja, os ensinamentos de Shakyamuni Buda e os ensinamentos de Cristo. Alcantara tem um aspecto da iluminação, que é a parte da reflexão, do estudo, e a prática do amor, da salvação. Alcantara engloba esses dois e o progresso e o desenvolvimento também de Hermes. Pode ver, o Mestre Okawa publica vários livros sobre mente de riqueza, gestão, porque ele veio para pregar a lei como um todo. E é aí que você tem o advento de Alcantara, que é a grande esperança da humanidade de agora em diante. Civilização também atualmente é global, né? Antigamente era alguns continentes, né? Então ele veio para pregar globalmente, né? Ensinamentos universais, realmente, né? Tanto, nem só na Terra, né? Tanto do universo inteiro, né? É extraordinário o nível de ensinamento que ele propaga, né? Sim. A gente fala que o Mestre Okawa é o World Teacher, que é o mestre do mundo. E é isso mesmo, ele, pode ver, ele já foi para os 5 continentes, já fez palestra no exterior, em vários países. Ano passado foi Canadá, Alemanha, Taiwan acho que não. Canadá, Alemanha, enfim, vários países no exterior, veio para o Brasil em 2010. E você tem então o Mestre Okawa pregando a lei, ele fala sobre tudo mesmo, né? Tudo, desde política, economia, amor, alienígena. Né? Que não gosta, né? Ciência. Só louco aqui. Não, realmente, aí você vê que a gente traçou a história do século XIX até agora. Vamos ver daqui pra frente o que a gente vai construir. Eu acho que esse é o grande ponto-chave. Que nem o mestre falou na palestra, né? Que agora é a escolha da humanidade, né? Pois é. O que ela vai fazer agora? Se ela vai tender pro materialismo, se ela vai tender pra espiritualidade, é a escolha que a humanidade vai fazer. Tanto é que veio esse coronavírus, né? Pra mostrar o que vocês preferem, né? E foi um vírus gerado em uma nação comunista. A maior nação comunista que você tem hoje, materialista, é a China. E é um vírus, eles falam, né? O vírus comunista.
E a história não podia ser outra, né? Ia acontecer isso aí mesmo. E agora a gente tem ferramentas suficientes para combater essa expansão que está tendo do materialismo e do coronavírus também. E isso é, assim como a gente viu que foi combatido antes, é fé, espiritualidade, conhecimento, questão de consciência mesmo. O quanto que as pessoas têm de consciência espiritual é a grande esperança que a gente vai ter daqui para frente. Bom, é isso aí. A gente falou hoje mais um tema sobre espiritualidade. A gente falou sobre o combate entre espiritualidade e materialismo, ou seja, a gente viu aquelas 3 eras dos médiuns, da propagação de filosofia espiritual e da cura pela força espiritual. E Alcantara, a nova era espiritual, que é o advento de Alcantara em 1956, que, como está escrito no Leis Místicas, 1956 é o início de uma nova era, por isso que ele escolheu nascer nesse momento. E a gente está vivendo isso hoje, essa nova era. Essa questão do coronavírus vai ser um capítulo dessa era, não vai durar para sempre. É um capítulo, igual todo capítulo, ele vai começar e vai acabar. No fim do ano nós vai estar falando da reeleição do Trump, e aí cada hora vai mudando o hot topic ali, né, o assunto principal. Mas agora a questão é, o que a gente vai fazer daqui para frente? Esse é o ponto-chave. Já vimos o que foi feito 100, 200 anos atrás. Agora é qual a história que a gente vai construir daqui em diante, que é o grande ponto. Acho que é importante também ter em mente é que Deus nunca esqueceu da gente, Nunca. né? Mandou Jesus, Shakyamuni Buda, o próprio mestre. Você nunca se sente você não pode se sentir sozinho, né? Você sempre Nem tá abandonado. você sempre tá com alguém nessa batalha, né? É. Do contra o materialismo, né? Exatamente. Bem observado. Então é isso aí. Agradeço a todos os ouvintes por terem ouvido até aqui e ao Breno pela companhia. Valeu. Muito obrigado e até mais. Isso aí.